entender um pouco das células. Então, existem dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas não possuem um núcleo limitando uma membrana, ou seja, o seu material genético ele fica espalhado lá pela célula. As bactérias, elas são um grande exemplo disso. Já as células eucariontes, elas são células que possuem uma estrutura mais complexa, porque elas possuem uma organela chamada núcleo celular. Pode passar. Esse núcleo possui uma membrana que o material genético, o DNA, o RNA, é lá que eles estão organizados dentro desse núcleo. O nome carionte, ele vem da carioteca. E ele é uma membrana chamada também carioteca. Os procariontes, eles são primitivos, ou seja, eles não contêm carioteca. Então as células procariontes, elas não contêm carioteca. Nós vamos encontrar carioteca nas células eucariontes, tá, gente? Portanto, as nossas células humanas, elas são células eucariontes, tá? Pode passar. Pode passar? E eu separei isso aqui porque, como eu falei para vocês no início, nem toda célula, ela é redonda. Cada célula, ela tem um formato específico de acordo com a sua função. E aí eu separei algumas delas, as células colunares, pode passar? As células alongadas, as células que possuem longos prolongamentos, que elas estão localizadas nos neurônios, pode passar? E nós vamos ver nesse momento, nós vamos ver nesse momento as características das nossas células, tá? Ela contém a membrana plasmática. Ela contém a membrana plasmática que limita o que está dentro e o que está fora. E o que está dentro aqui se chama citoplasma, tá? Pode passar. A membrana plasmática, ela limita o que está dentro e aí, nessa figura, você consegue encontrar grandes quantidades de proteína e carboidrato, tá, gente? E o citoplasma que fica dentro do núcleo é chamado de retículo endoplasmático. Pode passar. Esse é o núcleo. Pode passar. E aqui, o retículo endoplasmático rugoso é porque ele contém ribossomos. E o retículo endoplasmático liso é porque ele já não contém os ribossomos. Pode passar. E as mitocôndrias são as nossas usinas de energia para as nossas células. É na mitocôndria que é produzido o ATP, a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda de energia, tá, gente? E é dentro da mitocôndria que acontece o processo de respiração celular. Agora a Stephanie vai estar falando sobre os tecidos. O que vai ser, na verdade, o tecido? Ele nada mais é que um agrupamento de células, e essas células elas vão apresentar formas e também vão apresentar funções bem semelhantes. Existem 4 tipos de células que são importantes a se ressaltar no corpo humano, que são a epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Pode passar. O tecido epitelial, as
imagem não está muito clara, mas aqui nós podemos ver que eles são bem próximos. É um agrupamento bem próximo e a principal função, na verdade, desse tecido, ele vai ser de revestir o corpo. Elas são células bem unidas e as fórmulas delas não vão variar muito. Ou elas vão apresentar uma forma cilíndrica, uma forma achatada ou então uma forma cúbica. Tá? Revestimento de superfície, a principal função, e também a secreção de substâncias. Onde nós podemos encontrar esse tecido? Na nossa pele. Essa primeira camada da pele é justamente nós temos o tecido epitelial e abaixo dela nós vamos ter um outro tecido, que vai ser o tecido conjuntivo. Pode passar. O tecido conjuntivo, ele já é um pouco mais diferente. Ele não é realmente alinhado como o anterior e ele possui 4 tipos, que vai ser o tecido adiposo, o cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. O tecido adiposo, a principal característica dele vai ser o isolamento térmico do corpo, que essas partes mais claras que nós conseguimos visualizar na imagem, é como se fosse a parte de gordura. Então, eu posso afirmar para vocês que ele é considerado o tecido que gera a energia para o corpo. Já o tecido cartilaginoso, ele tem a principal função, a característica dele de manter firme e a flexibilidade do corpo. Como, por exemplo, nós temos as nossas orelhas, temos o nosso nariz. O terceiro seria o tecido ósseo, que pelo nome, né, a gente já pode deduzir que tem algo a ver com os ossos. Então, ele vai ser responsável pelo fortalecimento dos ossos. Ele é rico em sais minerais, cálcio e também em colágeno. O quarto, tecido sanguíneo, que é formado por diversas células. E essas células, elas vêm carregar a responsabilidade de transportar todos os nutrientes e também de defender o nosso organismo. Próximo é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele vai ser composto principalmente pelas nossas células nervosas. Onde nós vamos encontrar esse tecido? Basicamente, no nosso cérebro, na nossa medula, nos nossos nervos corporais. E a função dele é justamente de transmitir impulsos nervosos e impulsos nervosos presentes, na verdade, no corpo inteiro. O último é o nosso tecido muscular. O tecido muscular, ele também pode ser subdividido. Ele vai ser subdividido em muscular liso, esquelético ou cardíaco. O tecido muscular, ele é responsável por toda a contração do nosso corpo. Essa contração, ela pode ser tanto voluntária quanto involuntária, ou seja, aquela que a gente não consegue controlar. O tecido liso, ele tem esse nome principalmente porque ele não apresenta o que é chamado de estrias, que já é diferente do tecido esquelético e do tecido cardíaco. Como ele não tem essas estrias, então eles são movimentos involuntários, ou seja, eu não consigo controlar o movimento dele, ele faz naturalmente. Um exemplo, a nossa bexiga, nosso intestino, ou seja, você come o alimento, você não precisa se preocupar que o intestino vai fazer todo o processo dele involuntariamente. Você não vai estar controlando aquilo, mas o seu corpo ele vai estar fazendo todo aquele processo. Tecido muscular esquelético, ele já faz movimentos realmente voluntários, ou seja, eu estou consciente do que eu vou fazer. Tecido cardíaco, ele tem uma contração também involuntária, ou seja, eu não consigo controlar o batimento do meu coração. A musculatura consegue fazer o trabalho de contrair e relaxar automaticamente, sem você precisar se preocupar em fazer a ação. Pode passar. Órgãos. O que vão ser os órgãos? Nada mais são do que estruturas formadas de diferentes tecidos, ou seja, são vários tecidos que eles vão funcionar de um modo coordenado.
E essa coordenação da ação deles, ela vai vir justamente para garantir que diferentes processos eles possam ocorrer no nosso corpo. Aí temos alguns exemplos de órgãos: os pulmões, rins, pâncreas, intestino. Então, cada um desses daí vai ser a junção de vários tipos de tecidos que vão denominar os órgãos. Eu vou falar um pouco sobre o que são sistemas. O sistema do corpo humano ele é constituído por órgãos que juntos eles vêm realizar as funções essenciais para a manutenção da vida. As funções aqui tem a imagem de corpos, mas eu vou falar somente o nome para poder não prolongar tanto, tá? A gente tem o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o digestório, o nervoso, o sensorial, o endócrino, o excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegumentar e um pouco também sobre o que é o organismo. Cada indivíduo ele tem um organismo diferente do outro, né? E o organismo ele pode ser tanto procarionte quanto eucarionte. No caso, o nosso organismo ele é eucarionte. Não tem problema, tá? Eu gostei muito da apresentação de vocês. Obrigada. Vários slides também, super didático. Muito bom, eu entendi basicamente o que era. Vou falar no início do slide, eu gostei muito. Ficou muito didático assim, a apresentação de vocês. Olha, me surpreendi, que bom. Tá? Que bom, já sabemos onde que contar. Gente, olha só. Ficou bem interessante mesmo, só teve algumas falhas assim, mas é normal acontecer. Quando vocês estavam falando de célula eucariótica e procariótica, coloca lá no slide, só para vocês verem. Coloca, eu acho que era um dos primeiros. Primeiro, tá aparecendo aí, célula